Então, agora vamos criar o banco de dados. Eu vou criar o meu banco de dados no MySQL. Gosto de trabalhar bastante com MySQL. Então, aqui no local, eu até tenho aqui um banco de dados, que é do projeto anterior. Vou excluir ele antes de criar. Aliás, vou criar um novo, Finance Laravel. Então, para criar o banco de dados, eu utilizo esse método. Eu utilizo esse comando no MySQL, que é o create database. Coloquei mfinance Laravel. Criou agora aqui o banco de dados. A gente pode recarregar aqui a parte do MySQL e já consegue ver aqui o banco de dados que foi criado. Então, aqui como eu troquei, né, coloquei mfinance Laravel. Aí eu vou renomear aqui só para ficar configurado. O banco de dados serve para guardar os dados, né, das nossas informações, as tabelas. E no Laravel, para mim conseguir criar uma tabela lá, eu vou criar um arquivo chamado migration. Então, eu vou criar aqui, para criar é php artisan make migrate, se eu não me engano, migration, se eu não me engano. Aí o padrão que a gente sempre usa é create, underline, o nome da tabela. Vou criar de usuário aqui. E table no final. Underline table. Aí aqui no projeto já criou a tabela do banco de dados. A migration, né? Veio até com algumas outras tabelas, vou excluir, que a gente não vai usar. Vou deixar uma aqui para me pegar os exemplos que eu não sei de cor os códigos. Então, essa foi a tabela que eu criei. E agora eu vou criar aqui as colunas que eu vou utilizar. Então, aqui a primeira, ela é do tipo increments, se eu não me engano. Integer. Ops. ID. E aqui é incremento, se eu não me engano. Ou, deixa eu ver o nome do outro. Essa tá ruim. Um signet. Eu entrei aqui no site do MySQL, do Laravel, porque eu não lembro exatamente as colunas. Aí eu tô procurando. A gente tem essa opção do ID, mas a gente já tentou usar ela e não funcionou muito bem. Vou tentar usar ela agora na versão 10, ver se funciona, então. Não tô achando a opção que a gente sempre usa. E aí eu vou criar outra coluna de string com o e-mail. Uma coluna com a senha. Uma coluna com data adicionada. E uma coluna com data excluída. E a última coluna status. Agora eu vou configurar aqui todas essas colunas, né? E-mail é do tipo string,
A senha também. Data adicionada é do tipo datetime. Data excluída também. E status é do tipo enum. Enum a gente tem que enviar as opções que vão entrar no banco de dados, que é ativo, pendente e o excluído. Para essa coluna eu vou adicionar um valor padrão, então toda vez que eu fizer um cadastro, ele já vai ser criado como pendente. A data adicionada eu vou colocar para ser inserida automaticamente também, é o zcurrent, o nome da função. E e-mail e senha, eles são obrigatórios ser preenchidos, então permanece assim. A data excluída, ela tem que ser nullable, porque ela não é obrigada a ser preenchida. Se eu não me engano, eu preenchi tudo certinho aqui na tabela. Aí, depois que você preencheu as informações da sua migration, você precisa rodar o comando para que ele se comunique com o banco de dados e gere a sua tabela, né? O comando é php artisan migration. Eu só vou pausar o vídeo para colocar a senha lá no meu env, aí eu já venho. Então, eu configurei a senha lá, vou rodar o comando aqui. Acho que eu escrevi errado, deixa eu pausar aqui de novo. Eu voltei aqui antes para mostrar, só que apareceu aquele erro, né? Aqui, porque eu escrevi errado o banco de dados. Então, ele tentou se comunicar com o MySQL e não conseguiu encontrar uma tabela para inserir as coisas, né? Que eu escrevi mfinance Laravel. E no MySQL tá mfinance Laravel. Então, eu atualizei aqui a parte do env. Aí, agora eu vou pôr a senha de novo. Então, agora eu atualizei lá a senha, eu vou rodar o comando novamente. Agora, ele deu um erro na parte da criação das colunas. Então, aqui... Vamos ver se eu escrevi errado. Opa, cliquei ali sem querer. Escrevi errado aqui, ó. Coloquei pra fora, sem perceber. Configurei aqui essa coluna, essa linha errada, né? Tem que ser entre um array e todas as opções. Eu acabei colocando o array só em volta do ativo. Então, vamos rodar de novo aqui. Agora, ele criou a tabela. Então, se eu vim aqui no banco de dados, né? Antes estava assim, sem nenhuma tabela. Agora, a gente já tem a tabela que eu acabei de criar. Aliás, eu deixei alguma coisa lá que ele acabou criando junto. Então, ele já criou aqui a tabela usuários, que foi a que eu criei. Escrevi também errado, é sempre no plural, então é usuários. O banco de dados, né? Então, depois eu vou corrigir isso, mas eu só escrevi errado. Aqui a gente consegue ver todas as colunas. O ID eu ainda vou confirmar se ele vai funcionar dessa maneira, mas acredito que funcione. Mas geralmente a gente não usa assim, é que eu não lembro exatamente como a gente escreve. No próximo vídeo eu já pego aqui a informação. E todas as outras colunas que eu adicionei lá. Então, a migration serve para se comunicar com o banco de dados, para criar as tabelas no banco de dados, né?